Então, pessoal, para a gente começar a falar de escala de Coma de Glasgow, nós precisamos entender para que ela serve, qual que é o objetivo dessa escala. Então, ela serve para a gente avaliar o nível de consciência do indivíduo. Ela faz parte da avaliação primária ao paciente politraumatizado. Então, quando a gente tem aquele mnemônico XABCDE, onde no X eu vou avaliar a presença de hemorragias massivas, no A, a abertura de vias aéreas, no B, ventilação, no C, circulação, no D, avaliação neurológica, aí que a escala de Coma de Glasgow vai entrar, então ela faz parte da etapa D do XABCDE, e E de exposição. Então, na etapa D, a gente pode utilizar a escala de Coma de Glasgow para avaliar o estado neurológico desse paciente. E no trauma, ela deve ser realizada constantemente, pois há risco de rebaixamento do nível de consciência desse paciente. Então, como que eu faço para avaliar o estado neurológico de um paciente através da escala de Coma de Glasgow? Primeiramente, nós precisamos seguir 4 etapas para que a gente possa fazer uma boa avaliação. Primeiramente, eu vou verificar se há fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. A gente vai conversar no decorrer do vídeo direitinho sobre isso daí, não se preocupe. Depois, eu vou observar a abertura ocular, o conteúdo do discurso desse paciente e os movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo. Então, eu faço uma avaliação bilateral desse paciente. Logo depois, eu vou estimular, tá? Então, eu faço estimulação sonora, então é uma ordem em tom de voz normal ou em voz alta, e uma estimulação física, com uma pressão na extremidade dos dedos, então eu posso fazer uma pressão aqui no leito ungueal, um pinçamento aqui do trapézio ou uma pressão sobre a incisura supraorbitária, tá? Eu tenho uma imagem aqui também que mostra onde que eu devo fazer esses estímulos de pressão no paciente. E logo depois eu vou pontuar de acordo com a melhor resposta observada. Então, vamos entender direitinho como é que isso funciona. Aqui está a imagem que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho os locais de estimulação física, pode ser uma pressão na extremidade dos dedos, aqui no leito ungueal, um pinçamento aqui do trapézio com os dedos, né? Ou uma pressão aqui na incisura supraorbitária. Então, vamos para a escala de Coma de Glasgow propriamente dita. Então, pessoal, eu vou avaliar 4 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e vou também avaliar a reatividade, né, sobre a luz das pupilas, beleza? Então, a abertura ocular, ela pode ter uma pontuação máxima de 4 pontos. Então, seguindo aquelas etapas, primeiramente eu vou avaliar se tem algum fator que limite essa avaliação da abertura ocular. Como assim? Vamos imaginar que eu estou diante de um paciente politraumatizado e que ele teve um edema de face bem importante, né? Ele lesionou bastante ali a face. E esse edema é tão grande que eu não consigo nem ver os olhos desse paciente. Infelizmente, eu não vou conseguir avaliar a abertura ocular desse paciente, porque eu tenho um fator que limita essa avaliação. Beleza? Inclusive, ela está presente aqui na tabela. Então, vamos ver como é que a gente faz essa avaliação. Se eu chego no meu paciente e eu já percebo que espontaneamente ele está com os olhos abertos, esse paciente já vai ganhar a pontuação máxima de 4 pontos. Agora, se eu chego nesse paciente e ele está com os olhos fechados, porém, quando eu faço um estímulo de voz, Senhor, abra o olho, por favor, e ele abre o olho, ele tem 3 pontos. Por quê? Porque a abertura ocular aconteceu após ordem em tom de voz normal ou em voz alta. Então, a classificação é abertura ocular ao som, e ele vai ganhar 3 pontos. Agora, se eu chego nesse paciente, ele está com os olhos fechados, eu peço para ele abrir os olhos, ele também não abre, aí sim eu vou para o estímulo de pressão, que pode ser aonde? Pressão sobre o leito ungueal, trapézio ou incisura supraorbitária. Então, se esse paciente abre os olhos somente a pressão, aí eu vou pontuar 2 pontos a esse paciente, porque a abertura ocular foi após a estimulação na extremidade dos dedos, por exemplo, tá? Se eu faço o estímulo sonoro e o estímulo à pressão e esse paciente mesmo assim não abre os olhos, eu vou considerar a classificação ausente e esse paciente vai ganhar somente 1 ponto, tá? E aí eu tenho aqui o não testável, né, que pode ser o exemplo que eu dei. Se o paciente tem um edema de face muito importante, eu não vou testar esse parâmetro, beleza? A resposta verbal, pessoal, diferente da abertura ocular, ela não tem uma pontuação máxima de 4 pontos, e sim de 5 pontos.
Então, seguindo a mesma lógica, eu vou avaliar primeiro se há algum fator que limite essa avaliação. Pode ser, por exemplo, um paciente que é mudo, eu não vou conseguir avaliar essa resposta verbal nesse paciente, tá? Então, se eu chego ali na cena e o paciente tem uma resposta adequada ao nome, local e data, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta simples a esse paciente. Se eu pergunto para ele o nome dele, ou se ele sabe onde ele está, e ele sabe onde ele está, ele responde adequadamente o nome dele, eu considero que esse paciente está orientado e ele vai ganhar a pontuação máxima de 5 pontos. Agora, se eu chego nesse paciente e eu vejo que a resposta dele está não orientada, mas a comunicação está coerente, eu vou considerar que esse paciente está confuso. Então, se eu tento ali conversar com o paciente, eu percebo que ele tem um nível de confusão mental, eu vou atribuir a ele 4 pontos. Agora, se eu chego nesse paciente e tento conversar com ele, eu percebo que ele emite somente palavras, ele não emite nem frases, ele só emite palavras soltas e que não tem nada a ver com o que eu perguntei para ele, eu vou atribuir a ele 3 pontos. Então, se eu chego no meu paciente e pergunto para ele o nome dele, ou se ele sabe onde ele está e ele responde batata, carteira, caderno, somente palavras soltas, eu vou considerar que esse paciente tem uma classificação aqui de palavras e vou atribuir para ele 3 pontos. Se esse paciente não consegue nem falar, ele emite somente sons ou apenas gemidos, eu vou atribuir a ele 2 pontos e se esse paciente não emite nenhum som, eu vou atribuir a ele 1 ponto. E aí tem aqui também o fator não testável, que pode ser o exemplo que eu dei de um paciente mudo, por exemplo, em que eu não vou conseguir avaliar esse parâmetro. Na resposta motora, a gente também vai seguir a mesma lógica, só que ele tem uma pontuação máxima de 6 pontos. Então, a abertura ocular, eu tenho uma avaliação máxima de 4 pontos, resposta verbal 5 pontos e resposta motora 6 pontos. Seguindo a mesma lógica, eu chego nesse paciente e eu posso pedir para que ele aperte a minha mão. Se ele aperta a minha mão, eu posso pedir para ele empurrar a minha mão com os pés. Então, se ele realiza o cumprimento de ordem com 2 ações, eu vou atribuir a ele a pontuação máxima de 6 pontos, porque ele obedece a comandos. Se esse paciente não obedece a comandos, então eu chego nesse paciente, peço para ele apertar a mão, ele não consegue, peço para ele empurrar minha mão com os pés, ele também não consegue, eu posso fazer o estímulo de pressão, que pode ser aonde? No leito ungueal, pinçamento do trapézio ou uma pressão na incisura supraorbitária. Se eu faço um estímulo de pressão nesse paciente e ele localiza a dor, então, por exemplo, se eu faço um pinçamento aqui do trapézio desse paciente, ele leva a mão aonde eu estou pressionando, eu considero que esse paciente localiza o estímulo de pressão e ele vai receber aí 5 pontos. Agora, se eu faço esse mesmo pinçamento no trapézio desse paciente e ele faz uma flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, só que ele não consegue localizar a dor, eu considero que ele tem uma flexão normal e ele vai ganhar aí 4 pontos. Então, ele tem uma flexão normal dos membros, só que ele não localiza a dor, então ele vai receber 4 pontos. E aí, pessoal, a gente vem em 2 parâmetros que confundem muitas pessoas, que é a flexão anormal e a extensão anormal, tá? Pode ser chamado também de decorticação e de descerebração. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso daqui porque confundem muitas pessoas, tá? E aí, se o paciente não tem nenhuma resposta motora, ele vai ganhar somente 1 ponto, tá bom? E aí, eu não testava nesse caso, eu posso estar diante de um paciente que teve já um TCE importante ou teve um acidente vascular encefálico, e aí ele já tem mesmo uma hemiparesia ou uma hemiplegia, e aí eu não vou conseguir avaliar também a resposta desse paciente. Então vamos, pessoal, ver direitinho o que seria essa extensão anormal e essa flexão anormal aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho a chamada decorticação, que na escala de Coma de Glasgow atribui-se ao paciente 3 pontos na resposta motora. Como que se dá essa postura? Então, quando eu realizo um estímulo de dor nesse paciente, por exemplo, aqui um pinçamento no trapézio, ele vai adotar essa postura, exatamente essa postura que está aqui na imagem. Então, ele realiza flexão dos membros superiores, principalmente na extremidade superior. Então, ele realiza aqui uma adução, uma aproximação do membro ao centro do corpo e juntamente com uma flexão de punho, uma flexão aqui de braço, tá? Então, essa é a postura que ele vai adotar. Ele também realiza uma extensão de membros inferiores e aqui também uma flexão plantar.
e essas alterações ocorrem, ó, como a gente consegue ver aqui na imagem, de maneira bilateral, ou seja, dos dois lados. Agora olha só como que é a postura de descerebração, que na escala de coma de Glasgow vai atribuir ao paciente 2 pontos na resposta motora. Então o que que a gente observa aqui? A gente tem, ao contrário da decorticação, uma extensão de membros superiores, né? Uma pronação aqui das extremidades, então ao invés dele ter uma flexão, ele tem uma extensão de membros, tá? Ele tenta aproximar também o membro ao centro do corpo, tem também extensão de membros inferiores, flexão plantar e a alteração ocorre de forma bilateral. Então a grande diferença é que na descerebração eu tenho uma extensão de membros superiores e na decorticação eu tenho uma flexão de membros superiores. Isso aqui é considerado uma postura anormal, tá? E é bem característico. E aí, pessoal, se a gente observar aqui na escala de coma de Glasgow, a gente vai perceber que a decorticação, ela tem mais pontos do que a descerebração. Ele tem uma diferença aí de 1 ponto. Isso tem uma lógica, tá? A decorticação ela é um pouco mais favorável, né? O prognóstico desse paciente é um pouco mais favorável do que a descerebração. E nesse vídeo a gente vai entender anatomicamente e fisiologicamente por que que a decorticação é um pouco mais favorável do que o da descerebração, beleza? Então, pessoal, para a gente entender a decorticação e a descerebração, a gente precisa lembrar primeiramente um pouco da anatomia. Então, o nosso encéfalo ele é dividido em 3 grandes, né, áreas, o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, que por sua vez, o cérebro é dividido numa região mais superior em telencéfalo, numa região aqui mais inferior e medial em diencéfalo. O tronco encefálico eu vou ter aí o MPB, né, mesencéfalo pontibubo, e por último nós temos aqui o cerebelo. Então, pessoal, aqui nós temos um corte coronal, né, do nosso encéfalo como um todo, e aqui nas extremidades a gente consegue observar uma região mais acinzentada, pessoal. E essa região é chamada de massa cinzenta e é responsável pela maior parte dos estímulos e do controle voluntário das atividades motoras. E as regiões abaixo dessa região acinzentada, ela se comunica diretamente com o córtex, a fim de proporcionar essas respostas motoras, tá? Aqui nessa outra imagem, a gente tem didaticamente representado por essas bolinhas coloridas os núcleos, né? E na região do mesencéfalo, a gente encontra o chamado núcleo rubro. Ele recebe esse nome porque ele é altamente vascularizado, tá? E próximo à transição entre ponte e bulbo, a gente encontra o núcleo vestibular. Pessoal, essas duas palavras-chave, esses dois núcleos, são muito importantes para a gente entender de fato a diferença da decorticação e da descerebração. Então, vou pedir para que vocês gravem esses nomes, núcleo rubro e núcleo vestibular. Então, aqui, pessoal, a gente tem a região do tronco encefálico em uma vista posterior, tá? Que é a região do mesencéfalo, em que a gente consegue observar esses núcleos rubros, tá? E qual que é o papel do núcleo rubro? Ele é nada mais nada menos do que um facilitador da musculatura flexora dos membros superiores. Então, quando ele recebe um estímulo lá do córtex cerebral, lá daquela região que a gente acabou de ver, automaticamente essa região controla a facilitação da flexão de membros superiores. Então, essa é a principal função do núcleo rubro. Já o núcleo vestibular, pessoal, ele está localizado na ponte e ele é um facilitador da musculatura extensora dos membros inferiores, tá? E tônus muscular da musculatura axial. Então, quando ele recebe um estímulo do córtex cerebral, automaticamente essa região vai controlar a facilitação da extensão de membros inferiores. Então, a gente percebe o quê? Que um vai controlar a flexão e o outro vai controlar a extensão, beleza? Então, no trauma, o que que acontece? Quando a gente tem uma lesão nessa via, então nessa via núcleo rubro córtex cerebral, que pode acontecer, por exemplo, numa lesão de diencéfalo ou numa lesão bilateral de córtex, ou seja, é uma lesão mais superior, a gente perde a facilitação de controle de flexão de membros superiores. Então, o núcleo rubro vai estar mandando estímulos excessivos lá para o córtex. Então, o paciente adota essa postura de flexão, beleza? Por conta desse excesso de estímulos por parte do núcleo rubro.
Ao contrário disso, pessoal, quando a lesão acontece abaixo do núcleo rubro, ou seja, quando a lesão é mais baixa, a gente tem uma lesão em que a gente perde a resposta do núcleo rubro de flexão dos membros superiores. É por isso que na descerebração o paciente adota essa postura de extensão de membros superiores, porque ele já perdeu também a a resposta do núcleo rubro de flexão dos membros inferiores, beleza? Então, a gente tem o impedimento da flexão de membros superiores. É por isso que o prognóstico da descerebração é um pouco menos favorável do que a decorticação, justamente porque eu tenho maiores danos cerebrais. Então, a gente percebe, pessoal, que a escala de coma de Glasgow, ela tem uma certa lógica, né? Se eu chego no paciente, ele já está com o olho aberto, ele já tem a pontuação máxima. Se eu preciso falar com ele para que ele abra os olhos, ele perde um pouco mais de ponto. Se eu preciso falar com ele e realizar uma pressão nesse paciente, que pode ser naqueles 3 pontos que a gente já viu, ele perde um pouco mais de ponto. Se eu peço para o paciente realizar uma ordem simples e ele realiza, beleza, pontuação máxima. Se ele localiza a dor, ele perde um pouco mais. Se ele tem uma flexão normal, mas não localizador, ele perde um pouco mais. Então ele tem uma sequência lógica. E é por isso que a escala de coma de Glasgow é muito utilizada para avaliar o estado neurológico do paciente. Beleza? E aí, por último, pessoal, a gente já avaliou a resposta ocular, verbal e motora. Por último, a gente vai avaliar a reatividade pupilar à luz, tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou vir com uma luz e vou passar esse feixe de luz sobre os olhos do paciente. Se os olhos do meu paciente não reagem à luz, os dois olhos não reagem à luz, o paciente vai perder 2 pontos. Se apenas um olho reage à luz, ele perde 1 ponto. E se os dois olhos reagem à luz, ele não vai perder nada. Então, pessoal, eu tenho uma pontuação mínima na escala de coma de Glasgow de 1 e uma máxima de 15. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o pior prognóstico. Vamos supor que o paciente não abre os olhos, nem ao som e nem à pressão, 1 ponto. Não tem nenhuma resposta verbal, 1 ponto. Então, a gente já tem 2 pontos. Também não tem nenhuma resposta motora, 3 pontos. Aí eu vou partir para as pupilas, beleza? Vou lá para as pupilas. Se nenhuma pupila reage à luz, ele já vai perder 2 pontos. Então vai sobrar somente 1. Ele está na pontuação mínima. Se apenas uma reage ao estímulo luminoso, ele vai perder somente 1 ponto. Então ele vai ficar com 2. E se as duas reagem, ele está com 3. Beleza? E isso significa, isso é muito significativo, né, na avaliação da escala de coma de Glasgow. Beleza? E pessoal, algumas observações importantíssimas aqui. É muito importante a gente anotar a pontuação numericamente completa. Então, a gente representa dessa maneira aqui, ó, por exemplo, ocular 4, verbal 5, motor 6. Então, ele está com Glasgow 15. Ou então, não, ele está com ocular 2, verbal 4, motor 6. Ele está com Glasgow de 12. Porque aí a gente consegue organizar de maneira sistemática o Glasgow desse paciente durante o atendimento, porque a gente precisa reavaliar constantemente, justamente porque o nível de consciência desse paciente pode ir decrescendo, tá? Então, pessoal, outra observação muito importante é que um valor total menor ou igual a 8 na escala de coma de Glasgow é considerado já estado de coma, tá? E é indicativo, inclusive, de intubação orotraqueal. Então, o paciente que tem um Glasgow menor ou igual a 8, ele já está aí indicado realizar uma intubação nesse paciente, tá? Uma pontuação total de 3 representa uma lesão gravíssima, tá? Porque ele já tem um rebaixamento de nível de consciência muito grave. Menor que 8, lesão grave. Entre 9 e 12, lesão moderada. Entre 12 e 14, lesão leve. E se ele está com Glasgow 15, significa que ele não tem nenhuma lesão, nenhum comprometimento do nível de consciência, tá? Graus de coma, pessoal. Se o meu Glasgow deu 11, eu considero que esse paciente está em coma superficial. Se o meu Glasgow deu 7, coma intermediário. E se o meu Glasgow deu 4, coma profundo. Beleza? Então vamos partir aí para algumas questões para a gente fixar bem esse conteúdo. Então vamos lá. Uma questão aqui do TJ São Paulo, VUNESP 2019. Entre outras ações, ao prestar os cuidados imediatos a um politraumatizado com traumatismo craniano, o enfermeiro realizou a repetição seriada da escala de coma de Glasgow com resposta pupilar.
Ao realizar essa avaliação, deve considerar A. Nesse momento, pessoal, eu recomendo que você pause o vídeo e tente resolver, que agora eu vou vir com a resposta, beleza? Então, o que a gente tem que avaliar na escala de coma de Glasgow? É isso que a questão está querendo saber. Resposta a estímulos externos, nível de alerta, a resposta ocular e a melhor resposta verbal. A gente não tem aqui esse nível de alerta, né, pessoal? Então, não é a letra A. Reatividade pupilar, a melhor resposta motora, beleza. A melhor resposta verbal, beleza, até aqui está tudo certo. E pressão arterial, a gente não avalia a pressão arterial na escala de coma de Glasgow, então também não é a B. Vamos ver a C. Abertura ocular, beleza. Postura corporal, eu avalio postura corporal na escala de coma de Glasgow? Não, então também não é a C. Vamos para D. Abertura ocular, show de bola. Resposta verbal, beleza. Resposta motora, beleza. Reatividade pupilar, beleza. Então aqui a gente tem um gabarito. Letra D, aqui é a nossa resposta, beleza? E aqui, reatividade pupilar, abertura ocular, nível de alerta. A gente não tem nível de alerta e melhor resposta motora. Então, gabarito aqui da questão, letra D. Mesma coisa, pessoal. Pause o vídeo e tente resolver, que agora eu venho com a resposta. Para que um traumatismo crânioencefálico seja considerado como moderado pelos parâmetros da escala de coma de Glasgow, ele deve considerar a seguinte pontuação. E aí a gente precisa lembrar lá, pessoal, que um TC moderado, né, uma lesão moderada é considerado aí, ó, de 9 a 12 pontos, tá? Aqui, ó, entre 9 a 12 a gente tem lesão moderada, tá? Então, gabarito da questão aí, letra B. Próxima questão. Um paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, foi internado na unidade de tratamento intensivo. Ele apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, resposta verbal com sons ininteligíveis e flexão ao estímulo doloroso, decorticação. De acordo com os parâmetros da escala de coma de Glasgow, o nível de consciência desse paciente é compatível com... Então vamos somar lá, pessoal. Olha só. Ele tem abertura ocular ao estímulo doloroso, então ele tem lá 2 pontos. Ele tem uma resposta verbal com sons ininteligíveis, então ele emite somente sons, então ele tem também 2 pontos. E flexão é estímulo doloroso, decorticação. Lembra lá que a decorticação vai nos dar mais 3 pontos na resposta motora? Beleza, então vamos somar aqui. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Então ele tem aí um total de 7 pontos. Isso é compatível com o que, pessoal? Isso aqui é compatível com um coma intermediário. Lembra lá da nossa tabela? Olha aqui a nossa tabela. Um score de 7 é compatível com coma intermediário, beleza? Então, o gabarito da questão aí, letra E. Próxima questão aqui do CESP, EBSER 2018, no que se refere à avaliação neurológica do paciente em cuidados intensivos, julgue o item subsequente. A aplicação da escala de coma de Glasgow é recomendada para estimar a gravidade do traumatismo crânioencefálico e os níveis de consciência em pacientes sem sedação, com padrão respiratório e hemodinamicamente estável. Perfeito, né, pessoal? A questão aí está certa, né? A escala de coma de Glasgow serve exatamente para isso. Por quê? Em pacientes com sedação eu já vou ter outras escalas, como a escala de Hansen, por exemplo, tá? Então, isso aqui está conceituando direitinho para que serve a escala de coma de Glasgow, tá? Bom, mais uma questão aqui. Um paciente adulto vítima de TCE apresenta abertura ocular mediante estímulo doloroso, emite sons incompreensíveis diante do estímulo verbal e reage ao estímulo motor com flexão anormal, decorticação, nos membros inferiores. Aplicando os valores da escala de coma de Glasgow, pode-se afirmar que esse paciente apresenta. Vamos lá, pessoal. Então, ele tem uma abertura ocular mediante ao estímulo doloroso, tá? É o estímulo de pressão também. A mesma coisa, então ele tem aí 2 pontos. Ele emite sons incompreensíveis diante ao estímulo verbal, então ele não emite nem palavras, ele emite somente sons. A gente lembra lá da resposta verbal que corresponde a 2 pontos. E reage ao estímulo motor com flexão anormal, decorticação, que a gente lembra lá que nos dá mais 3 pontos. Então ele também tem um total aqui de 7, né? Então, isso aqui vai ser compatível, pessoal, com o TC grave já, tá? Vamos lembrar lá, ó, que quando a gente tem um valor menor ou igual a 8, já é considerado um estado de coma e é indicativo, inclusive, de intubação orotraqueal. Então, esse paciente aqui já é considerado com TC grave
questão gabarito aí, letra D, beleza? Senhora Marta, 48 anos, diabética e hipertensa, foi internada na UTI com um quadro de insuficiência hepática que se agravou, levando-se a um estado de coma. Durante a avaliação, o enfermeiro verificou que a paciente apresentava abertura ocular após pressão do leito ungueal, gemidos em resposta ao estímulo verbal e flexão lenta do membro superior ao nível do cotovelo como resposta motora, pessoal. Essa questão aqui é bem interessante. Considerando os parâmetros da escala de Cama de Glasgow e suas modificações, o score atingido corresponde a... Vamos analisar aqui, pessoal. Ela tem abertura ocular após a pressão, mesma coisa, 2 pontos. Gemidos em resposta ao estímulo verbal, não emite sons e nem palavras, somente gemidos, então mais 2 pontos. Pessoal, olha a palavra-chave dessa questão aqui. Flexão lenta do membro superior ao nível do cotovelo como resposta motora. Flexão. Lembra lá da postura de decorticação em que eu tenho flexão dos membros superiores? Então, a paciente apresenta decorticação por causa da flexão. Então, são 3 pontos. Se a palavra aqui fosse extensão lenta do membro superior, eu deveria considerar que o autor está se referindo à descerebração, e aí não seria 3 pontos, seria 2 pontos, tá? Então aqui eu tenho um total de 7 pontos também, pessoal. Então o gabarito aqui é letra B, beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Eu acho que assim, as questões acabam que fazem a gente pensar um pouco mais, tentar buscar lá o conteúdo, então eu acho que foi bem interessante eu trazer aí essas questões para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, sugestões para os próximos vídeos, elogios, críticas, aí nos comentários, beleza?